A Marco Polo saiu do primeiro trimestre de 2026 com 9% menos ônibus produzidos e lucro líquido 8,8% maior que o mesmo período do ano anterior. A receita caiu 1,3%. A margem EBITDA subiu de 15,6% para 18,4%. São dois números que na superfície parecem se contradizer. A pergunta que abre essa análise é essa: o mercado está lendo esse resultado certo? Ou está olhando para o lugar errado? E existe uma assimetria real escondida nos números de uma empresa que cobra apenas 5,6 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Estamos analisando o resultado do primeiro trimestre de 2026, divulgado em 4 de maio de 2026. A Marco Polo S.A. é a maior fabricante de carrocerias de ônibus do Brasil e uma das maiores do mundo, com operações em 6 países além do Brasil. Fundada em 1949 em Caxias do Sul, a empresa está listada em bolsa desde 1978. Nesse trimestre, o resultado financeiro foi positivo, mas a produção recuou. E existe um elemento não recorrente de 45 milhões de reais vindo do Canadá que vai aparecer no centro desta análise. A receita líquida total ficou em 1 bilhão 655 milhões de reais, dividida em três frentes. O Brasil respondeu por 899,7 milhões, ou 54,4% do total. As exportações diretas a partir do Brasil somaram 159,3 milhões. E as operações internacionais, Austrália, Argentina, China, México e África do Sul, contribuíram com 596,2 milhões, crescendo 4,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Só que existe um detalhe importante aqui no mix de produtos. O segmento de rodoviários, que é o mais rentável, perdeu receita, uma queda de 25%. Em compensação, o segmento de micros quase dobrou, de 111,5 milhões para 168,6 milhões. Esse movimento reflete as entregas do programa Caminho da Escola e os contratos com o Ministério da Saúde, ambos com preços negociados previamente em licitação. E o Banco Monel, o braço financeiro da Marco Polo, contribuiu com 71,3 milhões, crescimento de 24% sobre o período anterior. Agora, sobre o retorno sobre capital investido, o release reporta 24,7%. É um número sólido, mas vale mencionar que essa métrica exclui o Banco Monel da base de capital, o que eleva artificialmente a taxa. A Marco Polo é uma empresa privada com controle familiar claro. A Bel Parte Participações Limitada da família Bellini detém cerca de 44% das ações ordinárias. O grupo controlador como um todo soma mais da metade das ações ordinárias e aproximadamente um quarto do capital total. A Alaska Investimentos aparece com um pouco mais de 10% do total, um fundo de valor com histórico de alocações de longo prazo. O BlackRock detém cerca de 3,5%, e os acionistas estrangeiros somam quase 45% das ações preferenciais, um sinal de reconhecimento internacional do ativo. O tag-along é 100% na ordinária e 80% na preferencial, ambas aprovadas no scorecard. A companhia está listada no nível 2 de governança corporativa da B3, com balanço auditado pela KPMG sem ressalvas. Tem 48 anos de bolsa. O histórico de dividendos dos últimos 5 anos é consistente, com destaque para 2025, quando foram distribuídos mais de 1 bilhão de reais em proventos, o equivalente a quase 95% do lucro líquido do ano. O dividendo yield atual está em torno de 17% para ambas as classes de ação. E o mais importante, sem qualquer evidência documentada de interferência estatal nas decisões da empresa. Mas antes de seguir, você está no canal Tese, sua bússola do mercado. Aqui a gente transforma resultados, balanços e narrativas complexas em análises simples e objetivas para ajudar o pequeno investidor a entender o que realmente importa. Tem uma novidade chegando que vai mudar como você monta sua tese de investimento. E quem estiver inscrito vai ganhar acesso exclusivo antes de todo mundo. A lista de espera já está sendo formada, somente para inscritos e convidados. Se inscreve agora. Dito isso, voltemos à análise. Vamos lá. O ambiente macro em que a Marco Polo opera em 2026 é desafiador. O relatório Focus do Banco Central projeta inflação de cerca de 5% para o ano, acima do teto da meta. A Selic projetada pelo mercado está em acima de 13% e o câmbio em torno de R$ 5,20 por dólar.
O crescimento do produto interno bruto projetado é de apenas 1,99%. Esse contexto pesa diretamente no negócio da Marco Polo em duas frentes. Primeiro, Selic alta encarece o crédito para as transportadoras e prefeituras comprarem ônibus. Segundo, o real valorizado reduz a competitividade das exportações brasileiras. A produção setorial brasileira de carrocerias caiu 2,1% no primeiro trimestre de 2026, de 6.328 para 6.196 unidades, segundo a Fabus, Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. O mercado de urbanos caiu cerca de 13%. Sobre liquidez, e isso importa para quem está pensando em investir. A ação preferencial Pomo 4 move em torno de 50 milhões de reais por dia. Nenhum problema de acesso. Já da ação ordinária, Pomo 3 gira cerca de 5 milhões por dia, acima do mínimo para um investidor individual, mas 10 vezes menor. Para alocações maiores, a preferencial é a escolha mais prática. Calma. Vamos com calma aqui. Nem tudo que brilha é ouro. O EBITDA de 305 milhões parece limpo. Mas tem um detalhe aqui que muda completamente a leitura. 45 milhões de reais desse resultado vieram de um evento não recorrente. A coligada canadense New Flyer Industries reverteu parte de uma provisão de garantia associadas a um recall de baterias de ônibus elétricos. Isso não vai acontecer de novo no segundo trimestre. Exclua esse valor do resultado. E o EBITDA, ajustado, cai para cerca de 260 milhões, com margem de 15,5%, ainda sólido, mas bem diferente dos 18%. E tem um segundo paradoxo. O resultado financeiro líquido foi positivo em cerca de 70 milhões, mas caiu de quase 110 milhões no mesmo trimestre de 2025. O motivo? A variação cambial favorável foi menor, porque o real se valorizou menos nesse trimestre do que no anterior. A Marco Polo faz hedge das exportações, mas a valorização do real comprime a margem operacional de câmbio quando os produtos são entregues. Três bandeiras amarelas nesse resultado, e o mercado pode estar subestimando ao menos uma delas. A primeira, o caixa operacional foi negativo em 47 milhões de reais. A empresa lucrou 264 milhões, mas as atividades operacionais consumiram caixa. O motivo principal foi o crescimento de estoques em quase 200 milhões de reais. A empresa antecipou produção, esperando a retomada de entregas no segundo trimestre. Se a retomada vier, esse é um sinal positivo de preparação. Se não vier, vira um peso no capital de giro. A segunda, o México. A controlada Polomex despencou 80% na produção, de quase 200 ônibus no primeiro trimestre de 2025, para apenas 39 nesse trimestre. A receita do México caiu quase 80% nas operações internacionais. A empresa reconhece que o ambiente local se deteriorou abruptamente e projeta apenas uma retomada tímida a partir do segundo trimestre. Esse risco não estava no radar há um ano. A terceira, a participação de mercado da Marco Polo no Brasil caiu de 45% para 43%, e a empresa atribui ao alongamento das férias coletivas de janeiro. Pode ser transitório, mas 2 pontos percentuais de market share são relevantes para uma líder de 43%. E aqui começa a parte mais delicada. Existem dois riscos estruturais na tese que vão além do trimestre, e nenhum deles está sob controle da empresa. O primeiro é a dependência de política pública no segmento de micros e urbanos. O programa Caminho da Escola é, literalmente, um catalisador de crescimento que depende do governo federal. No primeiro trimestre de 2026, a empresa entregou mais de 700 unidades para o programa. A fase 13 foi licitada em 14 de abril de 2026. Ela se habilitou a entregar até 7.210 ônibus, entre 620 volares, 2.220 urbanos e 4.370 micros. Isso parece ótimo, mas as entregas só começam no terceiro trimestre de 2026 e dependem das adesões de municípios e estados ao programa federal. Se houver contingenciamento orçamentário, atrasos políticos ou mudança de prioridade governamental, esse catalisador pode demorar mais para se materializar do que o mercado está calculando. E para o segmento de urbanos, o segundo maior da empresa, a administração reconhece que o ano começou mais lento que o esperado. Maior clareza sobre políticas públicas pode destravar investimentos. Traduzindo, o segmento está em compasso de espera por sinais do governo. O segundo risco estrutural é o diesel.
O aumento do preço do combustível foi citado diretamente pela empresa como fator que pode afetar o segmento urbano, porque encarece a operação das frotas e reduz o apetite das empresas por novos ônibus. Com inflação em torno de 5% e a meta de combustíveis do governo sob pressão, esse risco não é trivial. A idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 anos em 2012 para mais de 11 anos em 2025, o que cria uma demanda reprimida gigante. Mas reprimida não significa que vai se converter em pedidos agora. Calma. Vamos com calma aqui. O caixa negativo, o México em queda, a dependência do caminho da escola, esses riscos são reais. Mas existe o outro lado. O caixa operacional negativo de 47 milhões não é uma surpresa, e a própria empresa sinalizou isso na teleconferência. O estoque cresceu porque a empresa está se preparando para a aceleração de entregas no segundo semestre de 2026. No primeiro trimestre, o saldo final de caixa ainda era de quase 2 bilhões de reais, uma posição robusta. E a dívida líquida industrial, que é o que realmente importa para analisar a saúde do negócio industrial separado do banco, é de apenas 251 milhões, equivalente a apenas 0,2 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Isso é praticamente sem alavancagem. Sobre o México, sim, caiu 80%, mas o México representava menos de 5% da receita total. Não é um risco sistêmico, é uma operação que vai precisar de tempo para se recuperar. E sobre a dependência de política pública. Ele tem essa característica desde sempre e construiu um dos históricos de crescimento de dividendos mais consistentes da bolsa, operando exatamente nessa realidade. O mercado precifica esse risco há 48 anos. Então voltemos à pergunta do início: produziu menos, lucrou mais? Isso é sustentável? A resposta está nos catalisadores concretos à frente. A empresa se habilitou a entregar até 7.210 ônibus na fase 13 do caminho da escola, sendo 620 Volares, 2.220 urbanos e 4.370 micros. Isso é um backlog substancial que começa a se converter em receita no terceiro trimestre de 2026 e se estende ao longo de 2027. A Austrália, que cresceu quase 24% na produção, está rumo a um novo recorde. A New Flyer canadense mostrou recuperação recorrente de cerca de 25 milhões, além do não recorrente. O exercício prático aqui é simples. Se a empresa entregar apenas metade do backlog do caminho da escola no segundo semestre de 2026, isso é um volume incremental relevante sobre a base atual. E esse número não é especulação, está documentado na licitação de 14 de abril de 2026. Do lado otimista, vemos aqui uma empresa líder em setor perene, negociada com desconto absurdo ao consenso de mercado. 9 das 10 casas que cobrem o papel recomendam compra, com um target médio de R$ 9,28, representando um upside de quase 50% sobre a cotação atual de R$ 6,20. O múltiplo de 5,5 vezes lucro não reflete a qualidade do negócio. Margens em expansão, dívida industrial de apenas 0,2 vezes EBITDA, dividendo de 16%, catalisador claro no caminho da escola e operação australiana rumo a recorde. O retorno sobre patrimônio de quase 33% é extraordinário. Para quem investe em ciclo longo, essa é uma assimetria de risco-retorno favorável. Nota do estrategista: 8 de 10. Classificação: oportunidade de valor. Do lado pessimista, lembra que o desconto ao consenso sell-side não é novidade, e o mercado pode estar mais certo do que os analistas. Com a Selic projetada pelo mercado acima de 13%, o custo de oportunidade segue alto. O resultado headline de 18% de margem EBITDA inclui 45 milhões não recorrentes. Sem eles, a margem seria cerca de 15,5%, dentro de um range histórico sem brilho especial. O caixa operacional foi negativo. O México está em colapso. O mercado de urbanos está em espera. E a tese do caminho da escola depende de adesões municipais e estaduais que ninguém controla. Entre os dois, o veredito desta análise. O papel tem fundamentos sólidos e catalisadores reais, mas a tese exige paciência de ciclo longo e tolerância ao risco de execução. Nota do gestor de risco: 6 de 10. Classificação: acumulação em estresse. Vamos ao checklist final. Pergunta 1. O setor é perene com mais de 20 anos de história?
Transporte coletivo existe há mais de um século e vai existir por muito mais. Dois pontos. Pergunta 2. A empresa é líder ou top 3 do setor? Líder brasileira com cerca de 43% de market share e uma das maiores fabricantes de ônibus do planeta. Dois pontos. Pergunta 3. Tag along igual ou superior a 80%. 100% para a ação ordinária e 80% para a ação preferencial. Ambas aprovadas. Eliminatório não ativado. Dois pontos. Pergunta 4. O Estado é controlador? Não. Controle familiar privado documentado, sem interferência estatal nos documentos analisados. Dois pontos. Pergunta 5. Histórico de diluição? A bonificação de ações em dezembro de 2025 foi uma diluição com justificativa de capital, mas existe recompra ativa em tesouraria. Um ponto. Pergunta 6. Insiders comprando? Estrutura acionária estável, Alaska composição relevante, sem compra recente documentada nos documentos disponíveis. Um ponto. Pergunta 7. Tese simples em 2 minutos? Líder de ônibus, catalisador governamental, dividendo robusto, operação global. Dois pontos. Pergunta 8. Liquidez acima de 1 milhão por dia? A ação preferencial move em torno de 50 milhões de reais por dia. Eliminatório amplamente superado. Dois pontos. Pergunta 9. Mais de 10 anos de bolsa? 48 anos de bolsa desde 1978. Dois pontos. Pergunta 10. Dividendos consistentes nos últimos 5 anos? Crescimento de dividendos de 2021 a 2025, com o yield atual em torno de 17%. Dois pontos. Total, 18 sobre 20 pontos. Classificação, muito sólido. Uma empresa que o mercado conhece bem e mesmo assim o desconto é forte. Isso não acontece por acidente. Acontece porque o mercado sabe que vender ônibus no Brasil depende de crédito barato, diesel estável e governo comprando. Quando esses três elementos estão alinhados, a empresa entrega recordes. Quando não estão, como agora, a ação negocia a 5, 6 reais. A pergunta que fica para o próximo episódio é esta. O resultado do segundo trimestre de 2026, esperado para 3 de agosto de 2026, vai confirmar que a retomada de volumes prometida pela administração começou? Ou vai mostrar que o primeiro trimestre foi mais excepcional do que pareceu? Se você quer receber a próxima análise assim que sair, se inscreve no canal e ativa o sininho. O link está na descrição. A comunidade Tese cresce com quem estuda de verdade. Até a próxima análise.